Pessoal dos sétimos anos, na apostila de vocês, na página 16, tá? A gente vai tratar de um assunto novo, tá? Vocês precisam se dedicar para compreendê-lo. A gente vai estar tratando do feudalismo. O feudalismo ele vai surgir a partir do fim do Império Romano do Ocidente, tá? Vocês estudaram o Império Romano, a gente fez essa revisão recentemente. O Império Romano ele vai se dividir em duas fatias, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Qual era o objetivo dessa divisão? Era simplificar a administração do Império. Imagina que lá naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone. Então as informações elas tinham que sair do imperador, dos chefes militares e percorrer centenas, milhares de quilômetros até chegar às fronteiras. Demorava muito tempo para isso acontecer. Então, normalmente, quando a ordem chegava, a situação já havia mudado. Qual que foi a ideia dos romanos? Dividir o império em duas partes, Império do Ocidente e Império do Oriente, para facilitar a administração. Como vocês já viram aí nos primeiros dias de aula, o Império Romano do Oriente vai gerar o Império Bizantino. Isso é, aquela organização política que vai dar início à Igreja ortodoxica. Outra coisa, a divisão entre Ocidente e Oriente ela vai se dar também no campo religioso. Vai gerar aí a cisma do Oriente, que é a separação da Igreja Católica e dos ortodoxos propriamente ditos. No Ocidente, o Império Romano ele vai estar muito fragilizado, enfraquecido, vai estar fraco, doente, imagina dessa forma. E uma série de povos aí oriundos da Alemanha, da Escandinávia, eles vão estar passando por um processo de migração. Eles vão estar em busca de novos territórios, em busca de alimentos, de terras férteis, né? E eles vão ver no Império Romano algo que lhes chama a atenção. Por quê? Porque o Império Romano ele tinha, né, essas terras férteis, eles tinham uma boa infraestrutura, tinham estradas, aquedutos e assim por diante. E eles estavam muito desorganizados. O que os germânicos, né, vão fazer? Eles vão falar, vamos nos unir, né, e vamos invadir esse império, que ele é muito rico e tal. Muito bem. O Império Romano do Ocidente vai ser conquistado pelos povos germânicos. E esses povos vão dividir o império em vários reinos. Tá? E desses reinos vai surgir o feudalismo, ou a cultura medieval, aquele período dos castelos, dos cavaleiros e assim por diante, que é o que a gente vai estar estudando nessas próximas aulas. Bom, de uma forma geral, então, a gente pode dizer que a cultura medieval é a soma da cultura romana mais a cultura germânica. Uma e outra vão aí fornecer subsídios para a formação de uma nova cultura. É aquele processo que a gente estava trabalhando antes da pandemia, da assimilação cultural, né? Que é quando um povo adquire hábitos de outro, né? Através da convivência. A gente pode citar como exemplo as pessoas comendo pizza no Brasil. A pizza é um prato que vem da Itália, tal, mas como era muito gostoso, os brasileiros adotaram. Hoje em dia tem essa febre por comida japonesa, mesmo sentido. Nós aqui temos alguns elementos da cultura oriental, mas através desse contato, a grande maioria das pessoas está adotando esse tipo de alimentação, tá? Então, lembra sempre, cultura medieval é a soma aí dos hábitos dos romanos e dos povos germânicos. A sociedade feudal ela vai estar dividida em três grupos principais de pessoas. Os nobres, que são aqueles responsáveis pela defesa, pela guerra, pelo combate. 2, o clero, pessoal que rezava, pessoal ligado à Igreja Católica. Vocês vão perceber que a figura da Igreja Católica ela vai estar muito presente nesse momento da história da humanidade. Por último, você tem os servos, que é a grande maioria da população, que são aquelas pessoas que mantêm as duas outras classes, tanto os nobres quanto o clero, através do seu trabalho.
Em termos econômicos, a sociedade medieval vai ser uma sociedade desmonetarizada. Isso quer dizer que eles não utilizavam dinheiro, ou utilizavam muito pouco. A grande maioria do comércio era realizado através de trocas diretas. Outra característica é um termo utilizado no material postulado de vocês como economia natural. Como assim natural? Você produzia aquilo que você necessitava. Então, por exemplo, se você tivesse uma camisa, você não ia na loja comprar uma camisa. Você produzia a sua camisa. Se você precisasse de talheres para se alimentar, você não ia na loja comprar um garfo, comprar uma faca. Você ia produzir os seus utensílios domésticos. Então, na economia feudal, marca esses dois conceitos, tá? Era uma economia desmonetarizada, isso é, que não utilizava dinheiro. A grande maioria do comércio era realizado através de trocas. Eu tenho uma camisa sobrando e preciso de um machado. Para dar um exemplo bem grosseiro. E, segundo, era uma economia de característica natural. Isso é, você produzia aquilo que você necessitava. Por último, sobre aí a questão política, vocês vão perceber que eu disse para vocês que cada um dos grupos tinha um papel específico. Relembrando, os nobres guerreavam, o clero rezava, eram as pessoas que faziam o intermédio entre os homens e Deus, e por último você tinha aí os servos, que eram as pessoas que trabalhavam. Tinha como um servo se transformar num nobre se ele quisesse? Não, não tinha. O máximo que eles conseguiam, o que um servo poderia ascender, era entrar ao clero. E isso dificilmente acontecia, porque normalmente os cargos de chefia na igreja eram reservados às famílias nobres. Esse caráter, né, da pessoa nascer e morrer no mesmo grupo social em que ela estava, recebe o nome de estamental. Estamento nada mais é do que uma parcela, tá? Então você está preso àquela parcela da população. Então se você nascia servo, você morria servo. Se você nascia nobre, você morria nobre. Dentro do clero existiam dois grupos aí, né? O alto e o baixo clero. O baixo clero eram os padres, os freis, aquele pessoal que estava em contato com o povão. Quem fornecia os quadros para o baixo clero, normalmente eram os servos ou nobres bem empobrecidos. Quem fornecia os cargos do alto clero, bispos, cardeais e assim por diante, eles iam diretamente da nobreza. Então, o critério da sociedade medieval era um critério de nascimento, era um critério baseado no sangue. Hoje em dia, as pessoas elas são julgadas muito em relação ao que elas conseguem obter. Sucesso no mundo cotidiano de hoje em dia está ligado ao que a pessoa consegue obter. Então, o cara é bem sucedido, então ele tem um carro bonito, ele tem uma casa bonita e assim sucessivamente. Na sociedade medieval não funcionava assim. Você era julgado pela sociedade a partir do seu nascimento. Se você nascesse bem, ótimo, bom para você. Se você nascesse mal, infelizmente você estava condenado aí ao trabalho. Beleza? Então, uma explicação bem genérica, bem superficial, o que eu recomendo que vocês façam. Na apostila número 2 de vocês vão ler o capítulo número 1, tá? Apostila número 2, capítulo número 1, que tem aí um desenvolvimento mais profundo desse assunto. Além disso, tem aí 4 exercícios bem simples para vocês fazerem na própria página 16. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagens aí via Facebook, eu respondo, não tem problema nenhum. E faço uma sugestão para vocês, que pesquisem documentários e videoaulas no YouTube, tá bom? Boa semana para vocês.